O que eu sempre ouço, informalmente, um cliente comenta com um outro, um amigo, pega e fala, nossa, eu tive 17% de retorno em dólar, eu tive 23%. Aí a pessoa me procura e fala, eu quero a carteira do João, que me falou que você fez. Eu falo, mas a carteira dele talvez não sirva para você. Porque a pessoa chega dizendo assim, eu quero exatamente a mesma coisa. Eu falo, mas a carteira dele talvez não sirva para você e talvez você não queira. Fundo dele indo bem. E aí vinha um monte de dinheiro. O fundo caía, saía um monte de dinheiro. Aí subia de novo, vinha um monte de dinheiro. Aí caía, aí saía dinheiro. Então, na verdade, num fundo com histórico fantástico de 30 anos, o cliente médio perdeu dinheiro. É só comportamento humano. Não tem nada a ver com gestor. Na vida é muito importante que você se conheça, né? Autoconhecimento. Com certeza. Perfil do investidor é isso. O cliente chega, né? Não, meu perfil é moderado ou é arrojado. Quem te disse? Por que você acha que é isso? E a pessoa não tem propriedade para responder. Então a gente vai mostrar que tem um pouco mais de profundidade e que isso é o ponto de partida baseado nisso que um investimento pode ou não fazer sentido. E não é tão simples. Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Eu sou Bruno Corano. Para quem ainda não segue o canal, uma ótima oportunidade. Se você já quiser deixar o seu like, eu agradeço. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, eu sou bem ativo no Instagram, sempre @Bruno Corano. E hoje eu recebo mais uma vez aqui meu parceiro, colega, Danilo Santiago. Seja bem-vinda, Danilo. Mais uma vez, obrigado. Carinho de vaca, né? Então... Eu acho que eu não sei nem se eu te apresento ou não. Não, que o pessoal já conhece. Eles podem assistir outro episódio que vai falar lá que o quão foda você é. Vamos pro MBA conteúdo. E tudo mais. Um dos gestores mais importantes de equities no mundo, que por um acaso é brasileiro. Hoje a gente vai conversar sobre algo que é importantíssimo. O tema pode parecer básico e simples, mas no fundo é o ponto de partida para que qualquer um consiga investir corretamente. Tanto do lado de quem vai atender o investidor, quanto ainda mais importante, quem investe. Como na vida é muito importante que você se conheça, né? Autoconhecimento. Com certeza. Perfil do investidor é isso. As pessoas acham que... Tanto é que você conversa, às vezes o cliente chega, né? Não, meu perfil é moderado ou é arrojado. Quem te disse? Por que você acha que é isso? E a pessoa não tem propriedade para responder. Então a gente vai mostrar que tem um pouco mais de profundidade e que isso é o ponto de partida, porque é baseado nisso que um investimento pode ou não fazer sentido. E não é tão simples quanto... como é que eles falam no Brasil? Conservador, eu não lembro as expressões. Eu não vou lembrar. Enfim, eles graduam de 3 formas, né? Eu sei que é agressivo, é moderado, é alguma coisa. Eles graduam de 3 formas, os lugares mais chiques graduam em 5, e eu falo, nem 5 são, né? Essa graduação é muito mais extensa e também não se define, na verdade, só por uma classificação de um termo, né? Porque é igual quando a gente fala hoje em dia de política. Você pode ser liberal para algumas coisas, conservador para outras, né? Não dá para colocar tudo num mesmo... Não, e você está falando de investimento, né? E de Brasil, que a gente até falou isso, um segundo na vez passada, sobre o CDI do Brasil. O CDI é uma coisa que deseducou o brasileiro. Então, o brasileiro ele está acostumado a colocar o dinheiro no banco. O CDI, eu estou até olhando um gráfico que eu tenho aqui, do começo dos anos 90, ele deu... Vamos carregar esse gráfico. 11 vezes, isso tudo ajustado para a inflação, né, quando eu olho esses números, desde 94. Então, deu 11 vezes o dinheiro da pessoa, em termos reais, né, que isso, anualizado... É uma taxa de 8,4%. Se você falar isso para um americano, né, ele fala, como assim?
O equivalente do CDI aqui nos Estados Unidos deu 2% acumulado. Tem vezes que eu abro a planilha, dá 1, dá 2, depende um pouquinho se a inflação aumenta um pouquinho. Ou seja, não deu nada. Então, se você ficou aí com seu dinheiro 30 anos no banco, nos Estados Unidos deu 0. No Brasil, ele multiplicou por 11. Então, é complicado você falar para esse tipo de audiência, aí é problema seu, né? Não é meu. Falar que vai ter risco, vai ter volatilidade, enfim, nós vamos entrar nisso. Mas é uma audiência complicada. Bom, para quem está vendo aí na tela, o propósito desse papo é a gente explicar o que é o perfil, a importância do perfil de investidor, mostrar o que deveria ser analisado e geralmente quase nunca é, e apresentar os erros mais comuns de investidores e assessores, e orientar você para você se autoavaliar sozinho. Você tem o costume de avaliar o perfil dos seus investidores? Eu até tenho, mas você vai dar risada, porque, na verdade, no meu documento de onboarding, né, eu sou registrado no estado de New Jersey, onde está a minha residência. Você tem que ter essa conversa com o seu cliente. Mas é super simples. É uma coisa de, literalmente, a pessoa escolhe 3, 4 coisas ali no documento, o tipo de estratégia que ele vai querer rodar, se ele entende que algumas estratégias têm shorts, né, que são mais complicados, mas toda essa avaliação que você faz não se aplica aonde eu estou. Porque eu não sou um advisor como você. Você pega a carteira inteira do cliente. Teoricamente, quem vai para você que já sabe que já é um negócio sofisticado, eventualmente volátil. Ou ele já tem o advisor dele, que já falou, não, então cabe aqui na caixinha um pouco de equity de Estados Unidos, né? Ou ele é uma pessoa que faz os seus próprios investimentos, que é do mercado e que ele sabe o que ele quer fazer, mas é o mesmo raciocínio. No final, a pessoa tem que estar fazendo o que você explica e o que você ensina, né? Que é ter uma compreensão do que ele quer e ir lá e preencher nas caixinhas os especialistas ou o ativo que ele quer. Quando alguém já chega para investir comigo, ele já tem que chegar aqui sabendo que eu sou a caixinha ações nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhuma outra discussão com ninguém. Bom, basicamente, eu sempre começo explicando para os clientes, potenciais clientes ou clientes já existentes, ou mesmo dando aula, né? Eu te contei que eu dei exatamente essa aula num mestrado recentemente para o Brasil. A primeira coisa é que eu explico que nós temos 2 polos que são completamente distintos. Ou você tem muita segurança e pouca volatilidade, ou você, do outro lado, pode ter muita volatilidade e muito risco. E aí a pessoa fala, não, ok, então isso eu entendi. Isso aqui eu posso perder o dinheiro. Eu posso perder o dinheiro e o valor pode flutuar muito. E esse aqui eu não tenho risco de perder o dinheiro e o valor não flutua, especialmente não flutua para baixo. Aí a pessoa, ok, ela entende essa etapa. Aí a primeira confusão que em geral existe é a falta de compreensão sobre volatilidade e risco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para quem está assistindo, é importante que isso fique claro. Volatilidade é o valor mudar, basicamente é isso. Risco é você de fato perder. Eu tenho o risco de perder meu celular se eu andar na Avenida Paulista com ele na mão. Agora, volatilidade é só, eventualmente hoje, nesse momento, ele está valendo mais, porque é novo, e quando sair o modelo novo, ele vai depreciar, ou seja, ele vai ter uma volatilidade. Aqui volatilidade, no fundo, é o vai e vem, né? Depreciação é uma vez só para baixo, né? Então, isso é toda a teoria financeira, né? Então, ela te fala aqui, se você vai fazer MBA, vai estudar, que com mais risco, mais retorno. E se você não quiser ter nenhum risco, vai ter muito menos retorno. Na teoria. Porque para o Brasil, é incrível, nos últimos 30 anos foi o contrário. O CDI que não teve volatilidade... E nem risco.
Deu muito... Bom, risco tem, porque você nunca sabe o que poderia ter acontecido num cenário paralelo. Não, mas o risco é muito pequeno. O que existe é o risco de inflação e mas já teve deterioração da moeda. Mas já teve confisco no Brasil. Pensa lá no Collor. Sim, mas... extremamente... E mesmo o confisco devolveu e tudo mais. Mas você imagina o susto que foi aquilo, né? Então não é que o risco é zero. E quando você fala que tem risco de inflação, quem te disse que o CDI vai continuar batendo inflação para sempre? O país ficando mais endividado, pode ser uma hora que ele fala, olha, não consigo pagar. Mas aí você tem o jeito de pular fora, puxar a cordinha do ônibus e falar, tô descendo. Lógico, né? Então não é aquela coisa que desaparece imediatamente. Diferente de quando uma ação derrete, ou às vezes não dá nem tempo de você reagir, e aí se você pular fora, você pula com uma perda enorme, né? Isso, e aí se alguém que em reais investiu lá em 2008, ainda não pegou dinheiro de volta ajustado para inflação. Pera, mas você está falando em quê? No Ibovespa. Ah, tá. Versus, de novo, o CDI, né? Tinha que ter explicado, né? No Ibovespa. Que é o local de maior risco. Então, peraí, vamos então recapitular. Você está dizendo que quem investiu em 2008... lá no pico né, que o Brasil ainda pré-crise de 2009, ou que tem investido ali 2010, 11, ainda está para baixo. Você está dizendo que passado todos esses anos... Todos esses anos você ainda está para baixo. Para baixo da inflação? Para baixo da inflação. Eu estou falando tudo em termos reais. Inflação. Não bateu a inflação. Quanto mais CDI. Não, CDI dá uma surra no Ibovespa. Então, essa é a parte que eu estou falando. Então, isso mostra, que o pessoal odeia quando eu falo isso, como a Bolsa Brasileira é uma tranqueira. Então, depende. Ela esteve cara, mas os Estados Unidos já aconteceu a mesma coisa. É que agora os papéis se inverteram. É o maior auto-performance dos Estados Unidos versus o Brasil. Não, a Bolsa Americana nunca andou de lado tantos anos. Andou. Eu te mostro no gráfico. Quando? De 99 até... Você demorou para pegar seu dinheiro de volta até 2012, 13. Andando só de lado? Não, ela cai um monte. Piora. É incrível. Nós vamos falar no outro episódio. Eu era muito pequeno. Pois é, você é menino novo. Esse é o ponto de investimento, né? Você tem momentos onde os ciclos são tão longos que mesmo quando a pessoa é experiente, ela fala, não, mas peraí, ficou quanto tempo os Estados Unidos para voltar para o pico de 99, que era uma bolha. Hoje a gente sabe em retrospecto que foi uma bolha. Então, volatilidade, ela é volátil desde que você não tenha comprado uma coisa numa bolha, mesmo que seja coisa boa. Faz sentido? Sim. E aí a importância desse perfil, né? Uma hora nós vamos chegar lá, mas é o que... mas vamos levar a conversa mais para o lado exatamente de correlacionar sempre com o perfil. Bom, eu sempre explico isso. Segurança e pouca volatilidade ou nenhuma, mas em geral esse tipo de ativo dá menos retorno, ou mais volatilidade, maior risco, e no princípio da teoria econômica tem esse tipo de investimento tende a dar mais resultado. Que é a exceção que você falou, que no Brasil não é assim, mas no resto do mundo inteiro é assim. Esse é o ponto. O Brasil é a exceção. Então, no resto do mundo... O Brasil foi a exceção até agora e tende a continuar a ser. Vai saber, né? Mas ok. Mas na essência é isso, né? Exatamente. Por que eu falo isso? Porque a maior parte das pessoas, quando vai investir em dólar, esse é o primeiro choque. Aqui não tem uma opção para te dar um bom retorno sem risco e sem volatilidade. Quer dizer, o risco eu tiraria, mas sem volatilidade. Não existe. Não existe. Não. Se você quer não ter volatilidade, você vai ficar atrelado, por exemplo, ao Tesouro Americano, que agora até que está pagando alguma coisa, mas em geral não paga nada. Mas passou vários anos com juros reais negativos. Não pagava, não devolvia sequer a inflação. Nem a inflação. Então, esse é um ponto. E aí, o que eu sempre ouço, às vezes a gente, informalmente, um cliente comenta com um outro, um amigo, pega e fala, nossa, eu tive 17% de retorno em dólar, eu tive 23%. Aí a pessoa me procura e fala, eu quero a carteira do João, que me falou que você fez. Eu falo, mas a carteira dele talvez não sirva para você. Porque a pessoa chega dizendo assim, eu quero exatamente a mesma coisa. Eu falo, mas a carteira dele talvez não sirva para você e talvez você não queira. É que você não sabe ainda de como ela é composta. E aí quando eu começo a mostrar,
não o risco, é porque a palavra risco, muitas vezes ela fica sempre voltando. Volatilidade é interpretado como risco, porque se você precisar liquidar num momento de baixa, acabou que você executou, você operou, você comprou o risco, né? Comprou a perda. É porque volatilidade, você pode falar, volatilidade não é risco, depende. Se o seu ativo principal tem volatilidade e você dá o azar de precisar dele no momento de baixa, aí virou risco. Aí perdeu mesmo, né? Se concretizou como uma operação de risco. Então né? Então é meio óbvio que tudo que tem menos volatilidade é melhor para qualquer pessoa. Que todo mundo pode ter um imprevisto. Agora, o que é impossível de você escapar aqui fora, não tem nada parecido equivalente ao CDI. Nada. Não existe. Não existe há muitos anos. Tudo tem risco. Inclusive, mas vou comprar um bond de uma empresa. Tem risco de inflação. Quem te falou que aquele bond, que é pré-fixado, vai te devolver a inflação? Nem isso você sabe. E aí eu tenho uma história recentemente agora, né? Primeiro semestre de 2025. Um cliente que já estava há muitos anos, mas sempre com investimentos relativamente conservadores, resolveu que queria, porque queria entrar em ações. E aí a gente montou uma cesta de ETFs relativamente super segura e com o princípio de não ser tão volátil. Mas ainda assim, quando o Trump anunciou lá o Liberation Day e toda essa maluquice, os mercados começaram a cair. E aí esse cliente entrou em parafuso. Pouco dinheiro para ele, mas é que ele não está acostumado a ver o dinheiro andar para trás. Então, falam que é muito difícil explicar isso, né? Só quem vivencia. Olha, até no meu caso, que você conhece a minha metodologia, eu analiso as mesmas empresas, cheio de detalhe, explico para os meus clientes e falo, olha, eu não sei quando que eu vou entregar resultado. Pode demorar 2, 3, 5 anos. Acontece, você tem ciclos longos de baixa, né? Mesmo você fazendo todas as análises. A pessoa, não, logicamente, entendo, etc. Investe. Caiu no primeiro ano, sai. Mesmo você tendo explicado que isso poderia acontecer. Não é todo mundo, mas eu diria que mais da metade. Se a pessoa entra no ano que caiu, ela sai. E se ela entra no ano que vai bem, você é o foda, você é o cara. É impressionante, né? E aí tem... Mas aí ela sair no primeiro ano é ainda pior, porque aí que ela realmente opera a perda. Cristalizou a perda. E nessa hora você não fala? Não sai agora. Não falo, porque isso eu já expliquei tanto, está implícito. Eu não quero ser aquele cara chato que parece que eu estou segurando o dinheiro da pessoa. As minhas estratégias têm liquidez literalmente diária. E quando você liquida todo uma carteira, o settlement aqui nos Estados Unidos é em 2 dias, né? Então a pessoa fala, não, eu vou querer tirar. Fala, pois não. Fala, o dinheiro eu liquido literalmente no mesmo dia. Vira caixa naquele dia, o caixa fica disponível em 2 dias. E você me contou que um desses casos o cara liquidou 100%, né? Vários casos acontece isso. Não adianta. Tem eu não sei se foi o Peter Lynch, algum desses grandes investidores de velho, da época antiga, que tem um resultado fantástico do fundo dele. Depois preciso dar um Google aqui para me lembrar de quem que é exatamente. E ele bate o S&P... Não esse S&P agora de tecnologia, lá dos anos 60, 70, 80, até 90, eu acho que até no começo de 2000. E então você olha o histórico dele, né? A performance do fundo é fantástica. O cara é muito bom, mas ele fala que ele fizeram o cálculo dentro do fundo dele. O cliente médio perdeu dinheiro com ele. Então, como é possível? O cliente médio? Como é possível isso, né? Mas você não me falou que você entregou 15% ao ano? Porque ele recebia um monte de aporte quando ele estava indo bem. Ou seja, as notícias, tudo falando. E o fundo dele indo bem. E aí vinha um monte de dinheiro. O fundo caía, saía um monte de dinheiro. Aí subia de novo, vinha um monte de dinheiro. Aí caía, aí saía dinheiro. Então, na verdade... Num fundo com histórico fantástico de 30 anos, o cliente médio perdeu dinheiro. É só comportamento humano. Não tem nada a ver com o gestor. Ele não conseguiu convencer as pessoas
que ele estava fazendo um bom trabalho. Então, mas aí você acha que isso se deve ao quê? Falta de educação, formação? Eu acho que é uma condição... Ou é personalidade? Eu acho que é uma condição humana. O ser humano, nós somos treinados para correr do leão quando tem barulho na caverna. Então, qualquer sinal de estresse, o ser humano corre, na média. Ele então, mas nesse caso é pior. Mas... Como, por exemplo, correr do urso, é pior. Aí que ele vai te pegar. Não sei se alguém ficou falar com o urso, se sobreviveu para contar a história. Mas o comportamento humano é totalmente contra você ser um investidor racional. Então, na minha opinião, é falta de educação. Educação num sentido amplo. Educação emocional, educação intelectual financeira. Mas com certeza. E eu acho que o seu papel de advisor de carteira toda de cliente, na verdade, é um consultor psicológico também. Né? Porque você tem que acalmar a pessoa para que ela não faça exatamente o contrário. Enfim, nesse primeiro semestre, esse cliente bateu o pânico, e isso porque não representava nem 10% da carteira dele, é um cara super bem sucedido, e eu tive que ficar ali gerenciando, porque ele queria isso, liquida. Eu falei, não vou liquidar porque vai ser a pior coisa. Resumo, 2 meses e meio depois, já recuperou tudo e ainda já até voltou. Tudo bem que foi muito rápido, né? Ele poderia ter esperado um bom tempo. E aí agora eu mostro para ele, tá vendo como teria sido a pior coisa? Só que eu estou justamente nesse momento dizendo para ele, mas agora a gente vai liquidar. Ele falou, não, mas agora eu não quero. Eu falo, mas você já mostrou que você não está pronto. Então não dá para você continuar, porque não existe nenhuma garantia que você não vá passar isso de novo, ou ainda muito pior no quanto pode cair, ou por quanto tempo vai ficar mais baixo. Então agora eu é que não quero que ele se mantenha nesse ativo, porque ele demonstrou que ele não está pronto para isso. Faz sentido. E isso é parte do seu trabalho. E isso é a questão, como é complexa definir o perfil de um investidor. Então, o que a gente faz quando a gente vai analisar um cliente, basicamente, antes de mais nada, quais são as características financeiras dele? Qual que é o patrimônio? Quais as rendas que ele tem, da onde vêm as rendas, quais são os seus ativos, o tamanho, a diversidade e tudo mais, quais são os passivos, porque é muito comum um empresário ter passivo, apesar que pessoas na vida pessoal também às vezes têm passivo, tem empresas, não tem empresas, então esse é um grande grupo. O outro grande grupo são as características pessoais, como é sua família, 10 filhos, 1 filho. Quais são os seus objetivos? Esse dinheiro que você está guardando é porque você quer comprar uma casa, é sua aposentadoria, você quer deixar de herança? Qual que é o seu estilo de vida? Você tem 3 casas de campo, 2 jatos e mantém outros 5 sobrinhos? E como que é essa estrutura? Qual a sua idade? Logicamente, porque isso muda completamente, né? O que a gente vai fazer para um cara de 30 é totalmente diferente de um cara de 70. Qual a educação financeira que ele tem? Porque senão ele não vai estar... não tem nem condições de você debater ou interagir e discutir certas coisas, porque ele simplesmente, num primeiro momento, não vai entender o que você está dizendo. E no fundo é um grande prazer justamente educar e explicar. Porque qualquer um que ainda não saiba certas coisas, eu não sei o que são opções, eu não sei o que é marcação a mercado, eu não sei. É essencial educar e é sempre algo que eu faço questão de elevar o nível de educação financeira, porque lógico, os clientes já são ultra esclarecidos e preparados, mas eles nas suas áreas, né? De forma geral, são pessoas cultas, mas um advogado não tem por que entender profundamente de finanças, muito menos um médico ou um cardiologista. Então a gente aprofunda, é muito importante entender o nível de educação financeira e quais as experiências que a pessoa já teve. Porque se ela já vivenciou isso, não, eu invisto em 30% da minha carteira está em ações, eu faço isso há 30 anos. Então você já sabe que o cara está calejado. Assim. Não adianta só ele dizer que quer e que ele entende.
Se ele já pratica aquilo há muito tempo, você já falou, ele é do ramo, é do game, tá tudo certo, ele sabe do que, onde ele está se metendo, né? Só que isso às vezes demora um monte de tempo, né? Eu estava ouvindo, na verdade, vendo uma entrevista com um gestor e outro pessoal falando sobre investimentos, e eram brasileiros. E eu achei a coisa mais interessante, porque um deles falou para o outro, que era um pouco mais novo, mas não um menino de 20 e poucos anos, o cara de uns 30 e tantos anos, que já estava no mercado de investimentos no Brasil há quase 15 anos, e o gestor mais velho falou para ele: você nunca viu um bull market. Você só viu um mercado caindo de lado no Brasil em 15 anos. Nos Estados Unidos é o oposto. Tem gente agora fazendo 15 anos de mercado que nunca viu um crash de verdade. Nem o da pandemia conta. E muito menos esse agora, da bagunça financeira, das tarifas. Eu estou falando de crash mesmo de 2, 3 anos e drawdowns de 70% em empresas excelentes, que eram líderes de mercado e entregando o resultado e caindo 70%, 80%. Então, mesmo para ser calejado, às vezes o cara precisa de 20, 25 anos. Incrível isso, né? Porque, poxa, se eu preciso de 25 anos para entender o que eu estou fazendo, não, quer dizer que não só não é fácil, como ainda eu posso ter que, dependendo do timing que eu entrar nesse mercado, eu posso ter mais de uma década de experiência e ainda não saber nada. Na verdade, você tem que desenvolver a capacidade de ouvir os mais experientes e estudar e realmente absorver algo que você, infelizmente, ainda não vivenciou. E é muito difícil, né? É difícil, mas... É muito difícil. Nada, olhar gráfico, simulação, aquela coisa diferente de sentir. Nossa, é igual eu contar para você, olha só, Danilo, quer entrar nessa montanha russa, vai dar um frio na barriga, vira de ponta cabeça... E a sensação é essa, e você fala, não, fechou. Aí a gente entra e você começa a vomitar e fala que quer que pare, quer sair. É isso aí. Eu falo, poxa, mas eu não te disse que ia virar de ponta cabeça? E a reação de perda de dinheiro é muito ruim, né? Uma coisa, na verdade, isso já é Daniel Kahneman. Uma das primeiras coisas que ele fez, depois ele ficou famoso, né? Com os vários livros dele, mas no começo da carreira dele, ele fala do Prospect Theory. Essa, na verdade, que é parte do prêmio Nobel que ele ganhou, vem inclusive dessa parte do Prospect Theory, que é você analisar como que a pessoa sente perda versus ganho. Então ele faz uma série lá de estudos e testes e simulações e chega à conclusão que a pessoa é muito mais dolorosa. 2,7 vezes. Aí tem papers que falam que é 3, tem papers que falam que é 2,5, mas é 3 vezes mais. Então, ou seja, quando você perde, né, $100, para você sentir o oposto daquela dor, você tem que ganhar 300. Incrível, né? Bom, e aí a gente entra, na minha opinião, no primeiro problema ou no maior problema de quem vivencia isso na perspectiva do cliente, do investidor. No Brasil, os grandes bancos, eles têm um questionário de 5 minutos que é medonho e que acaba não rastreando e não mapeando nada, e quanto muito menos educando qualquer cliente. E eu sinto que eles fazem isso muito mais como atendendo uma regulamentação, um compliance. Eu até entendo que grandes bancos atendem centenas de milhares de pessoas, mas acaba que aquilo lá não resolve. E pessoas, investidores não tão preparados ou vivenciados ou com mais dinheiro, entendem que foi feita uma avaliação. Porque tem gente que chega para mim e fala, não, eu sou tal coisa. Tá, mas por quê? Porque o meu gerente no Itaú fez lá umas questões. Eu falei, é muito básico. E mesmo escritórios de wealth management e family offices recentes no Brasil, eu diria que a imensa maioria nem tem alguém verdadeiramente capacitado para fazer esse assessment, né? Essa análise de falar, cara, eu vou te entender, eu vou entender tudo que de fato você precisa, eu vou traduzir
os seus sentimentos, os seus desejos, as suas características em um perfil, que é um trabalho um tanto quanto complexo. Então, eu acho que esse é o primeiro problema. Os bancos não fazem isso, as corretoras nem se falam, e mesmo os escritórios É que você está muito desconectado do Brasil, não sei se você tem noção. Hoje, esses escritórios que não estou dizendo todos, mas muitos escritórios que se dizem bons, eles têm uma pancada de assessores, e o que eu quero dizer é que é impossível você manter um alto nível de serviço e qualidade através disso. Eu sempre, inclusive, falo isso, às vezes, em outros podcasts ou no Instagram. Eu falo, se o cara diz... Eu falo o seguinte, ó. Eu falo, se o cara tem um escritório lindo, necessariamente não quer dizer nada. O cara fala que tem 30 bilhões sob gestão, necessariamente não quer dizer nada. Especialmente se ele emenda e fala, eu tenho 1.500 assessores. Então aí está comprovado que para ter 1.500 assessores, ele tem uma montanha de pessoas com ticket baixíssimo, com um nível de serviço péssimo, mas que captando um monte de trocado, realmente viram bilhões. Mas isso não demonstra, ao contrário, demonstra que é impossível ter um serviço altamente profissional. Não sei se você tem ideia de que é assim que está no Brasil. É totalmente o oposto daqui, onde as pessoas necessariamente procuram boutiques. Algumas maiores, outras menores, mas elas nem querem a grande instituição. É como um advogado. Você não quer escolher o seu advogado porque ele é de um grande... Porque ele está num enorme escritório de 5 mil. Você quer escolher o advogado porque ele é o melhor ou porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Aqui desenvolveu bem antes esse conceito do advisor independente. Que ele não está ligado a nenhum broker. Ele se registra como advisor e ele não tem... Ele trabalha para o cliente, não para a instituição. Ele não tem nenhuma estrutura de execução de nada. Esse, na minha opinião, são os melhores, né? Que ele te diz, olha, você vem aqui, eu vou te cobrar um FII, porque isso vai dar um monte de trabalho, mas eu vou escolher os produtos, não só o produto certo para você, mas eu vou colocar na casa onde os FIIs são menores. Mas o que não tem conflito de interesse. Resumo, ele trabalha para você, ele não trabalha para o banco. E o que eu acho que acaba acontecendo, o Brasil tem todo o legado dos grandes bancos, que sempre foram dominantes, muito antes, né, dos bancos aqui. Os bancos americanos ficaram dominantes depois, quando essa indústria toda de brokerage já tinha sido desenvolvida. Então, os bancos sempre tiveram competição na parte de investimento. Muito diferente do Brasil, né? Sempre foi primeiro, saiu lá do Itaú, do Bradesco, e aí eles foram minando aqueles recursos, e isso tá indo para outras partes, mas mesmo as casas de brokerage no Brasil, os brokers são já muito grandes. Né? O Brasil... Super concentrado. Exato. Mas mesmo nos Estados Unidos, essa inércia ainda funciona contra o próprio cliente. O que eu quero dizer com isso? Depois de muito tempo, eu pesquisei vários brokers e uso aí o Interactive Brokers. Né? Já aviso que não tenho nenhuma afiliação com eles, não ganho nada com isso. É um broker eletrônico que dá do jeito que eu construo todos os portfólios, em Separate Managed Accounts, os meus computadores conseguem falar muito bem, muito rapidamente com o sistema deles, que é muito sólido. Né? Mas uma outra coisa importante é o custo de transação. Eu conversei outro dia com um investidor no Brasil de equities. No Brasil, investe em ações, tem fundo, cara é profissional. E ele tem conta num grande banco americano. E ele me contou quanto que ele pagou por uma transação que ele executou aqui da conta dele. Não é uma empresa que ele decidiu comprar, porque ele faz, obviamente, isso também com o dinheiro dele. Ele pagou 18 vezes o custo de transação do que os meus clientes pagam no Interactive Brokers, que é um broker eletrônico. Eu acho isso impressionante, mas é tudo legado. É banco grande, com nome forte, que ele cobra 18 vezes. Por quê? Porque ele pode. Com o tempo, vão perdendo esses clientes, isso vai migrando para coisas mais eficientes, mas demora muito, mesmo aqui. No Brasil vai demorar literalmente décadas. Uma pequena interrupção. Eu tenho notado que a maior parte da nossa audiência, dos nossos episódios do Wall Street Cast,
elas não seguem o canal ainda. Então eu queria pedir para vocês não esquecerem de seguir o canal, acionar o sininho, assim vocês vão ser avisados sempre que a gente publicar os novos episódios. Obrigado. Bom, e aí a outra coisa que é um desafio é que muitas vezes o próprio cliente ele não fala a verdade, pelos mais diversos motivos. Às vezes ele não quer te abrir tudo que ele tem, porque ele acha que você... Eu vou dar um exemplo. O cliente tem 20 milhões de reais, mas ele te fala que ele tem só 5. E ele não te conta que ele tem outros 15, porque senão ele acha que você vai ficar enchendo o saco dele para ele trazer esse dinheiro também. E no fundo, se eu não sei que ele tem outros 15, como é que eu vou balancear corretamente o todo, mesmo que não esteja comigo? Fica absolutamente impossível. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que as pessoas têm tendência a ficarem seduzidas pelos retornos que elas veem em alguns produtos e dizerem que elas querem aquilo, mesmo sem elas terem as características necessárias. Mas elas quase que... Eu sei o que eu preciso responder para quase que me convencer de que a gente deve ir para aquele lado. Isso acontece até... Isso eu já fui estudar profundamente, né? Isso acontece até durante um processo de terapia, né? É quase como se às vezes o próprio terapeuta vira e fala: você não tem que responder para mim, você tem que responder para você, entendeu? Eu imagino a quantidade, se você pegar qualquer... De novo, pega Daniel Kahneman ou qualquer parte que analisa a parte psicológica, ou qualquer livro ou metodologia que analisa a parte psicológica do ser humano de forma geral. Você consegue listar um monte de coisa que vai ter impacto em como a pessoa vai se comportar em relação ao seu investimento. E nenhuma delas te ajuda. Ou seja, naturalmente, nós não somos programados para fazer a coisa certa em relação ao investimento. Basicamente assim, uma lista de deficiências que a pessoa tem. E a gente não tem uma lista de coisas que nos ajudam a fazer investimentos de forma racional. Tudo bem, a gente sabe fazer matemática, isso ajuda. Mas, na verdade, citar um exemplo, nada vende melhor do que sucesso recente de performance. Né? E isso, teoricamente, não tem nada a ver com o que vai acontecer no futuro. Às vezes, até, tem um monte de estudos que mostram que se você inverter, né, os fundos que perderam dinheiro, colocar mais os que perderam... Isso, né? Como um gestor. Mas como uma wealth management, faz sentido isso, sim, esse resultado. Entende o que eu quero dizer? Agora não. Explica aí. Se alguém chega para investir comigo e fala: o que você tem produzido de performance para os seus clientes? E eu mostro 5 anos de catástrofe, ou mesmo ano passado de catástrofe, lógico. Ele fala: então você é capaz de só escolher porcaria. Não, lógico. Você tem uma amplitude muito maior. Não, o gestor... Então, é importante dar essa perspectiva diferente do gestor. Se a sua performance... foi boa ou não, é porque é só sua. E geralmente está limitado ali a uma amplitude específica de produtos ativos, então aí é completamente diferente. Não, justo. Nesse caso, porque eu tenho que navegar de ações, ETFs, bonds, ouro, treasury, e vai embora, né? Alternativos. Então, se você não for capaz de caçar as melhores alternativas e entregar resultado, é porque você é um merda, pelo menos baseado no comportamento de mercado. É lógico que é muito mais fácil num ano como 2024 conseguir retornos altíssimos do que num ano ruim. Então, ok, tem que ter vento, mas o problema é quando tem vento e mesmo assim você não consegue navegar, né? Aí que você é muito ruim de serviço, né? E aí é parte do seu serviço, né? Inclusive colocar... A gente espera coisas que não estejam totalmente correlacionadas, né? Ou seja, quando algumas estão indo mal, outras estão indo bem para compensar aquele tipo de volatilidade. Né? Então, mas aí é isso que é o grande barato e a correlação com o perfil de investidor. Quando eu comecei essa última aula que eu comentei com você nesse MBA, os alunos me perguntaram o seguinte: Bruno, a gente queria que você abrisse alguns portfólios, algumas carteiras, porque a gente quer aprender, né? A gente quer ver o que você monta e como você monta. E eu disse: eu posso abrir.
mas não vai fazer diferença nenhuma vocês enxergarem isso. Porque mesmo que eu mostre aqui um portfólio que está 30% em ETFs, tantos por cento nisso, e que ele deu 17% em dólar e que foi maravilhoso. O que vocês aprenderam com isso? Nada. Primeiro porque é passado, ou seja, não tem nada que indique que isso vai se manter dessa forma. Segundo e mais importante é que aquilo pode ter sido válido para um perfil e pode não ter nada a ver com o outro. E eles disseram, não ficou bem claro. Eu falei, igual você vai num nutricionista. Você acha que ele está fazendo uma dieta só para você. Mas não são todos, mas a imensa maior parte dos nutricionistas, eles têm lá 9 dietas padronizadas. Ele fala, o que você quer, Danilo? Eu quero ficar maromba, tal, bodybuilder. Aí ele vai lá, puxa a dieta número 7, idade, altura, peso, tal, nível de consumo, dá uma ajustada e fala, vai na fé aí que tá tudo certo. Claro que já é melhor que nada, melhor que sem dieta. Mas isso está muito longe de fazer uma análise absolutamente individualizada, onde a gente vai precisar entender de fato qual o seu nível de queima calórica, o seu metabolismo, a queima calórica. Você não gosta de mandioca, você gosta, e entrar nos detalhes dos detalhes e te educar. Porque muitas vezes você vai estar na rua e falar, como isso ou não como? Será que isso pode ou não? Se você não tiver uma visão mais ampla, você não vai conseguir se entender. Então, isso é o que é a forma que essa aula começou. E aí eu fui mostrando que para a gente responder e eles conseguirem interpretar como é que aquele portfólio foi construído, o segredo era a gente discutir sobre perfil de cliente. E eles disseram, não, mas a gente não quer saber de perfil de cliente. Não, mas a resposta do portfólio é o perfil de clientes. Eu não estou dizendo que depois você não tem que entender de produtos, de ciclos econômicos, da diversidade de alternativas, mas o ponto de partida é o perfil de cliente, porque é ele que você vai fazer uma aproximação para chegar. Se o cara tem 30 anos, muito dinheiro, e não vai usar isso para nada. Eu tenho 30 anos, 20 milhões de dólares, e fora isso eu já tenho imóveis, já tenho minha reserva de emergência, já tenho uma empresa que gera caixa, e esse dinheiro aqui é minha aposentadoria, eu não tenho filhos. Para ele pode, baseado em outras coisas que ele vai responder, fazer todo sentido aportar 70% disso em renda variável, e não tem nada de errado. Mas o segredo não está... quem disse que isso é bom ou não? É bom para ele. Então, é por isso que eu aprofundei, e é o que eu quero fazer aqui, que é aprofundar bastante esse entendimento das pessoas. Bom, e como é que você avalia a experiência da pessoa, nível de conhecimento? Como é que você faz essa parte? Acho que é basicamente igual a gente faz uma entrevista para empregar alguém, ou mesmo quando você tem um amigo e você quer descobrir o quanto ele tem de conhecimento sobre um determinado assunto que pressupõe que você conheça. Então, quando a gente fala de experiência, quanto tempo você investe? Quais os momentos ruins que você já passou? Quanto que você já teve de perda consumada e sem volta? Ou que você tolerou essa instabilidade? Como é que você se comportou nesse momento? Então, tudo que tem a ver com experiência é nesse sentido, é você pegar o histórico do que ele viveu. O nome já fala, né? Experiência. Agora, e a pessoa te responde isso? Responde. De forma sincera? Responde, em geral, as pessoas gostam de contar, mesmo quando elas estão até quando elas atestam que elas tiveram uma experiência ruim. No fundo, elas gostam até de se abrir e dizer, eu fiz besteira, eu errei, ou às vezes também atribuir a culpa no gestor, no advisor, no assessor, mas de qualquer forma elas relatam o que elas passaram, porque no fundo ali a gente não quer julgar se a pessoa fez algo certo ou errado, e se ela tinha ou não conhecimento. A gente só quer avaliar o que ela já vivenciou. Ela experimentou. Por que ela passou por aquilo? Por que ela caiu da bicicleta? Se é porque ela estava bêbada ou não? Ou por que ela quebrou a cara num relacionamento? Ou porque
foi demitido. Não, eu só quero saber o seguinte: você passou por uma demissão? Você já caiu de bicicleta? Você já se frustrou numa relação amorosa? A ideia é só isso, porque isso é o que vai me dar não um termômetro, mas uma forma de medir de quanto a pessoa é vivida nessa questão. E não só isso, em relação também aos produtos, porque você falou educação, né? A educação é quando a gente entra nisso. O que você conhece? Porque ela pode ter tido um monte de experiência, visto um monte de coisa, e pode não ter aprendido muito por uma razão ou outra. Então, aí, como é que você consegue avaliar o nível de conhecimento que a pessoa tem? Primeiro que durante a conversa já vai ficando implícito, né? Pelas perguntas, pelos questionamentos. E quando a pessoa começa a falar da experiência, e é por onde a gente sempre começa as questões, ela já acaba denotando o que ela teve. Porque se você fala que você teve uma experiência que foi ruim ou muito boa, em quê? Em CDB? Em ações? Em bonds nos Estados Unidos? E aí, uma pessoa que já fala bonds ou que já fala, sei lá, opções, então mostra que ela já tem um nível de conhecimento, porque não é nada incomum a pessoa ser um grande empresário ou um grande executivo, ter milhões de dólares e ele simplesmente fala, eu não sei, eu não acompanho, meu conhecimento é muito... Eu sei que existem ações e que existem títulos do governo, mas eu não sei como era composta a carteira, eu não acompanhava, e não tem nada de errado nisso. Até porque ele focou no negócio. E às vezes ela não... focou no negócio e que está certo. E às vezes ela não acompanhava porque não tem interesse mesmo e vai continuar não tendo interesse. Mas de qualquer forma, isso é um indicador que talvez eu possa contribuir para essa pessoa, não de uma forma... Não colocando ela numa cadeira e dizendo assim, vou te dar uma aula. Não é isso. Mas numa conversa muito amistosa e agradável, eu vou estar naturalmente transferindo conhecimento. Porque eu vou dizer, olha, eu sugiro isso. E por que eu sugiro isso? E quais são os exemplos e os históricos e as evidências? E aí a pessoa vai estar naturalmente avançando nesse processo de educação financeira. Então, quando a gente fala de conhecimento, é uma coisa muito tranquila assim, de interagir, da pessoa responder e de ficar muito claro qual é o nível de consciência, de conhecimento. Não é que eu leio para o cara e falo, agora questão número 10, e ele responde, eu ponho lá sim ou não. Mas são coisas... Ao contrário, eu nem pego essas 99 questões. Embora a gente vai colocar na descrição do episódio, tanto a apresentação quanto essas 99 questões. Mas naquele bate-papo com ele, eu tenho que ser capaz de responder essas 99 questões. Porque se eu não sei responder... Então eu não estou pronto para montar a carteira dele. Esse é o melhor indicador. Mas você conversou 1 hora e esqueceu de perguntar se ele tem dependentes, se além dos filhos e da esposa, se ele ainda banca um sobrinho. Tudo bem, você vai lá e complementa isso depois. Mas em geral não escapa quase nada. E como é que você faz para quebrar essa barreira de que alguns não vão querer te falar exatamente o que eles têm? E aí? Porque aí você fica com conversa de louco, né? Porque dizendo exatamente a importância disso não acontecer. Então acho que é igual um médico que cuida de marombeiro, ou que não cuida de marombeiro, mas enfim, eu não sou médico, né? Então os exemplos são meio esdrúxulos. Mas sabe quando o médico percebe que você faz algo errado e você fica dizendo, não, porque eu tenho um amigo... Estou perguntando pro amigo. Então ele fala isso, cara, vamos fazer o seguinte, eu sou teu médico, eu não vou te julgar, eu tô aqui para te ajudar. Então eu falo literalmente isso, eu falo, eu preciso saber de tudo, eu até me antecipo, eu nem deixo ele não dar as informações, eu já até me antecipo. Mesmo que você tenha 100 milhões e você está resolvendo trazer 10, eu não vou... Se você vai trazer mais ou até tirar os 10, é o tempo e o meu trabalho que vai demonstrar isso. Mas eu preciso entender, eu preciso saber que existem os 90 e como eles estão divididos, porque imagina que você, dos seus 100 milhões, 90 milhões, que são justamente os que não estão vindo para mim, está tudo em ações. E aí eu preciso saber disso, porque eu vou dizer, então tudo que está aqui precisa estar numa outra classe de produto.
Claro que eu dei um exemplo exagerado. Então eu já me antecipo, e aí a pessoa entende a importância de ela responder, e ela também se sente confortável dizendo, ufa, ele não vai ficar me enchendo o saco para trazer isso. Bom, que no nosso caso a gente nem cliente, a gente prospecta, é sempre passivo. Mas é muito parecido com você entrar numa loja e alguém já te abordar e querer ficar te oferecendo. Eu acho que tem gente que sabe ser agradável e sabe demonstrar que eu tenho muito mais para te agregar do que ficar querendo te empurrar ou vender alguma coisa. No fundo, sabe, eu não sei se é porque eu tenho excelentes advogados, mas é uma relação parecida com advogado. Assim. Ele não quer me vender nada, ele quer saber o que eu preciso. Não quero te vender nada. Eu quero saber o que você precisa. Ele não vai me criar um problema. Ele não vai falar pro vizinho dele me processar para eu procurar ele para ele me defender. Ele está lá para dizer o seguinte, eu estou aqui para te ajudar. Então é muito de como a gente se posiciona. Agora, para você ajudar, a pessoa tem que, ela tem que, de alguma forma, comunicar para você o que ela quer, né? Os seus objetivos, ansiedades e coisas que ela tem. E você consegue mapear isso direito? Porque sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? As estatísticas, enfim, não é a minha área, isso é coisas que eu leio tangencialmente, né? Você deve saber isso aí, você sabe isso muito melhor do que eu. Eu acho que o número é 20% das pessoas nos Estados Unidos morrem com um planejamento financeiro. Os outros 80%, ninguém sabe nada. Não sabe fez. Não fez nada, não tem nada, não tem nenhuma lista de onde estão os ativos. Ninguém sabe o que fazer com o gato, né? Fica lá o gato, a velhinha morreu e o gato ficou lá, você quer que doa o gato, leva para alguém. Como é que você... Porque tem gente que tem medo, que não gosta de fazer, acha que não é com ele que vai acontecer. Sabe qual deve ser esse percentual no Brasil? 99%. As pessoas não sabem nem o que elas querem da vida. É porque é muito deselegante, né, com a geração futura, você ir embora sem fazer esse planejamento. Mas eu não precisamos nem chegar na morte, mesmo enquanto você está vivo. Então, essa medição no Brasil não existe, né? Então, embora a gente trabalhe predominantemente com brasileiros, eu não tenho essa resposta. Mas é quase uma regra. Eu estou falando socialmente. A imensa maior parte das pessoas que eu convivo, as inúmeras empresas que a gente compra e que acabam sendo meus funcionários, as pessoas não têm uma visão clara nem do que elas querem da vida. Então, quando a gente transfere isso para o universo financeiro, a imensa maioria tem uma visão muito superficial, que é só o seguinte, eu quero tranquilidade, que elas chamam de liberdade financeira, e eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, mas elas não têm uma visão mais profunda. E ok, não tem nada de errado nisso. E é esse o nosso papel, traduzir. Então, o que você chama de ter estabilidade e conforto? Qual que é o seu padrão de vida hoje e qual a sua perspectiva de padrão de vida no futuro? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 25 anos e eu estou ganhando um salário de 30 mil, mas minha carreira está ascendendo. A gente vai ter que ir acompanhando, porque esse cara não tem um padrão definido. Agora, um cara que já tem 50 anos, que tem uma empresa, que na média ele tira lá 100 mil reais de prolabore por mês, que ele já tem a casa no Guarujá, ou isso ou aquilo, e também não tem grandes aspirações, não vai aparecer com um helicóptero na segunda-feira e aumentar a despesa. É um cara muito resolvido, assim, as coisas estão muito definidas. É muito mais fácil eu extrair dele e ele também responder que ele fala, no fundo, eu quero só, daqui talvez 5, 10 anos, ou vender minha empresa, ou abandonar ela, ou, enfim, deixar para o meu filho, se ele estiver operando ela bem ou não quero saber, e eu quero manter essa minha vida. Então, e aí é muito mais fácil correlacionar o nível de orçamento que ele demanda, projetar isso para o futuro, aplicar possível inflação e outras coisas e ter um panorama, né? Mas o objetivo, ele sempre oscila em algumas condições. As pessoas sempre falam em futuro, ou seja, aposentadoria ou parar de trabalhar. Elas sempre têm desejos de ativos, então a gente está falando de... ela vai querer comprar alguma coisa. Pode ser uma coisa... E tudo isso depende do tamanho financeiro da pessoa. Pode ser um carro, pode ser uma casa, ou podem ser coisas ainda mais caras. Mas então ela quer que seja inserido, faz parte dos objetivos dela dizer, eu preciso de uma cestinha aqui que eu vou pagar a faculdade dos meus filhos,
eu preciso de uma cesta aqui ou uma gaveta que vai ser a minha reserva de emergência, e eu preciso, e eu quero viver bem depois de, sei lá, depois dos 60 anos, eu não quero ter uma arma na minha cabeça dizendo ou você trabalha ou você não paga as contas. Que bom quando a pessoa chega com esse tipo de demanda e ela tem ainda 30 anos, porque infelizmente o mais comum é a pessoa chegar com 40, 45 com essas mesmas demandas. O que nunca é tarde, mas fica muito mais comprometido, porque como é que você vai pegar uma pessoa de 45 que quer trabalhar só mais 15 anos e que quer ter um nível de renda altíssimo? Ela não tem mais tempo, ela não vai conseguir poupar o necessário para atingir o nível, o montante de recurso necessário para ela ter o nível de recurso que ela deseja. Então, esse é o desafio. Isso é uma coisa até meio fora do padrão, eu acho. Você se vê como um guardião dos ativos do seu cliente? Deixa eu explicar por que eu estou perguntando isso. Certeza, né? Total. Porque, isso tá mas até contra fraude, que está tendo um monte nos Estados Unidos. Né? Não só de pessoa idosa, as histórias é um atrás do outro no Wall Street Journal, New York Times, o casal que perdeu, foi roubado em 5 milhões de dólares. Mas não é que ele foi roubado, ele foi enganado. Ele foi enganado, mas porque. E voluntariamente. Não é que porque quando fala foi roubado, parece que colocaram uma arma na cabeça dele. Não nesse tipo. Enganaram ele. Ele foi lubridiado, né? E lubridiado para ter esse tipo de comportamento. Mas mesmo assim, ainda existe fraudes e tudo mais. Sabe o que eu tive que colocar no meu code? Que eu comecei a ficar até preocupado com isso na hora de fazer os ajustes das carteiras. Se alguma conta tiver uma variação para baixo de mais de 10%, por exemplo, de um dia para o outro, o meu code me alerta. Essa conta mexeu mais de 10%. Porque às vezes a pessoa realmente tirou. Ela fala, não, tudo bem. Tá. Quando ela não é volatilidade dos ativos. Não dos ativos. Porque quando se o cara for ser roubado, ninguém vai tirar 6%, né? O cara vai tirar um monte. Porque isso é uma coisa que me preocupa hoje em dia, que é tudo tão rápido, né? Os movimentos financeiros, wires são cada vez mais rápidos, PIX no Brasil. Eu não só acredito, mas é o que eu pratico. Você cuidar do dinheiro de alguém é uma das coisas mais importantes. Definir o grau de importância é muito particular, mas eu diria o seguinte: depois de família e saúde, eu arrisco dizer que o dinheiro é a coisa mais importante, até porque também o dinheiro impacta na tranquilidade da família e no acesso à saúde. Para algumas pessoas o dinheiro está em primeiro lugar, para outros elas vão dizer que não, ainda assim aí tem os amigos, o cachorro, o papagaio, depois vem o dinheiro. Não importa. O que importa é que, independentemente da importância que a pessoa reconheça, o meu papel é aquele, é cuidar do dinheiro. Então eu tenho que olhar num espectro, né, absolutamente amplo. Não é só o investimento, mas é a sucessão, a parte securitária, a blindagem, a parte tributária, mas, sobretudo, a parte educativa, porque essas pessoas que são lesadas é absolutamente por falta de conhecimento, que realmente são histórias da carochinha, que alguém chega e fala, vou te oferecer. Tem uma história muito recente que saiu na mídia brasileira agora, de um cara, olha só, é muito bizarro, que ele dizia o seguinte: invista comigo que eu pago 1% ao dia, 30% ao mês. Bom, ele captou, adivinha, ele captou milhões. Era um scheme, né? Um esquema, uma pirâmide, um esquema Ponzi. Estourou, o cara vai ser preso, aquela história se repete. Quem que é capaz de acreditar nisso? Uma pessoa que tem duas características, separadas ou combinadas. Burra, né? Falta conhecimento, incompetente, e em algum grau, por isso que eu falei separados ou combinados, gananciosa. Porque ninguém, os melhores gestores e investidores do mundo não conseguem entregar isso. Como é que um Zé Ruela, se você olhar a cara a imagem do cara, você já fala, meu, para, né? Para, tá de brincadeira. Como é que um cara, do nada, lá não sei da onde, de que buraco ele saiu, que não tem histórico nenhum no mercado financeiro, que não estudou isso, nunca realizou nada, não tem evidência, igual fala assim, eu vou te operar. Você fala, mas onde você fez medicina?
Onde você fez residência? Quanto tempo de carreira? O que você já resolveu? Quais artigos você publicou? Não, nem nada. Eu entrei no ChatGPT e ele captou milhões. Então, quem investe num negócio desse é uma pessoa que ou tem muita ganância né, e tem uma fragilidade ali intelectual bizarra, né? Porque tá explícito que é história da carochinha, ou não? Para você estaria, certo? Seus pais, alguém... Porque isso já aconteceu até com a minha avó, quando ela era viva. Não exatamente dessa forma, mas ela já caiu numas roubadas dessa. Não que eu saiba, mas inclusive as pessoas escondem, né? Elas ficam com vergonha, isso é parte do processo normal, né? A pessoa ela é enganada, ela acha que vai se recuperar, e ela esconde. É uma coisa incrível. Minha avó era super esclarecida e etc. Mas chega uma hora, mais de 90 anos, que realmente... não liga Lé com Cré com a mesma eficiência. Você imagina agora com AI, com voz falsa, vai ser um show de horror. Vão voar. Então, eu não estou dizendo que ela não era nem gananciosa, ao contrário, era uma pessoa poupadora e assim, deixava de pintar o cabelo para poupar, sabe, exageradamente mão de vaca e com muita grana. Mas chega uma hora que o nível, o discernimento cai, a idade, né? Muita idade. Aí ela fez umas besteiras, mas ainda não fez a ponto de saber que fez e falar, acho que fiz uma merda aqui. Então, eu já passei por isso. Ou seja, haja questão, né? Então, vão ser mais de 99. Porque isso cobre uma infinidade de coisas. São as que eu tenho que ter certeza que eu encontrei as respostas. A conversa em si não é feita de perguntas, né? A conversa em si é feita dessa interação, dessa troca. Onde você vai porque, às vezes, preenchendo as questões ali. Porque a pessoa quando vai, por exemplo, a gente vai falar sobre família. Eu quero entender, ser casado, em quais termos? Comunhão parcial? Quantos filhos? Eles se dão bem? Em qual idade eles estão? E tudo isso correlacionando com o tamanho do patrimônio. Como é que você vai distribuir? Porque você tem muitos imóveis. Dinheiro é fácil, você corta em partes iguais, você tem 10 filhos, 10 pedaços, 2 filhos, um pedaço para cada um. Agora você tem muitos imóveis. Você sabe que o seu filho, o João, não vai querer ficar com a fazenda. Tanto o João quanto a Maria vão querer a casa da praia. E aí eles vão brigar e não tem como rachar os bens. Isso eu estou considerando alguém que ainda não fez essa estruturação, né? E às vezes os filhos são novos, então já é muito simples programar isso, ou eventualmente montar uma holding ou não. Ou às vezes os filhos já são mais velhos e aí vai ter que ter uma reunião familiar onde a gente ajuda. Então, e estendendo nessa questão de família, a gente encara algumas coisas assim que chegam a ser engraçadas. Eu não estou aqui para julgar. Mas a pessoa fala, eu tenho uma família paralela, ou eu tenho uma amante, e eu tenho um filho fora do casamento, mas que a minha esposa não sabe. Mas que é válido que eu saiba, porque eu vou assessorar ele de como vai estruturar as coisas para elas serem menos caóticas na ausência dele, ou mesmo enquanto ele estiver vivo, né? Bom, só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Que bom que não sou eu que tenho que fazer isso, que não é o meu trabalho. Assim, é totalmente... Mas porque é divertidíssimo. É louco. Nossa, eu me sinto muito melhor com as minhas planilhas. Suas planilhas. Nossa, tão mais tranquilo. Mas se conectar com as pessoas, porque acabam que eles viram amigos, você cria uma proximidade enorme, porque você está cuidando de algo que é muito importante e pessoal. Com certeza. Então, não, mas é muito a pessoa ali. É muito casa, pessoal. Vem para Nova York e dorme em casa, não fica em hotel. Não. Então, vou deixar com você essa. Vai aí que é sua. Então, tudo isso, no fundo, é para a gente acessar o perfil da pessoa e com esse perfil, com essas necessidades, com esses objetivos, a gente, no fundo, tem que fazer um planejamento financeiro, que em algum momento foi isso que você falou, né? As pessoas não sabem o que elas querem. O planejamento financeiro é o mapa, é o mapeamento, é o que vai dar essa direção. E eu não acredito que seja possível você fazer nada a longo prazo, especialmente correlacionado a dinheiro, se você não tiver um planejamento. Por que eu vou guardar $300 por mês ou $1.000 por mês durante 20, 30, 40 anos
se eu não sei qual é o propósito e onde eu quero chegar e como eu vou usar isso? Eu preciso saber que eu vou guardar até os meus 65, porque depois eu quero usar, ou porque eu vou usar para a faculdade do meu filho, ou porque eu vou comprar um caiaque novo. Mas se você não tem uma visão clara de onde você quer chegar, você em geral não se sustenta, você não se mantém disciplinado. Então, acessar o perfil é para saber quais ativos. Acessar o perfil é para fazer o planejamento. E o planejamento é que vai definir a combinação do portfólio. E aí a gente volta, como eu comentei na aula, que foi isso que eu mostrei para os alunos. Então, entre o perfil e o portfólio, você chega no planejamento, mas eu só consigo fazer o planejamento nessa ordem. E sem planejamento, eu não sei o que eu vou comprar. História do nutricionista, você quer perder peso, porque você acha que você está com sobrepeso, ou você quer ficar maromba? São caminhos, não tem nada de errado, cada um quer um caminho. Bom, e aí, por último, você ainda tem que executar, né? Que uma coisa é planejar isso tudo, porque o que eu falo que quando eu estou fazendo... Mas executar é fácil, né? Mais ou menos, porque essas coisas se mexem, né? Então, mas é isso que eu ia dizer. Tudo isso é vivo, e né? Não é só... essa pergunta é boa, porque também não é só falar assim, tá feito, vai com Deus. Ao contrário, aí é que começa o trabalho, porque é constantemente ficar pilotando o... Eu imagino que era assim avião no passado que não era autopilot. Você tem que ir, o vento está puxando, você tem que ir corrigindo, navegar, é assim. Nos meus portfólios, né? Eu ajusto a carteira, montei a carteira com as posições. Literalmente, elas começam a se mover imediatamente depois que você ajustou as posições. Você volta dali uma semana, tem umas que estão completamente fora. Aí você tem que fazer ajustes de trade. Ou às vezes você passa 2, 3 semanas e não aconteceu nada. Meio que subiu tudo, caiu tudo junto e não tem nada para fazer. Aí de vez em quando é uma semana que você tem que fazer 3 ajustes. Né? Que eu falo que são minhas tartarugas, né? Mas de vez em quando elas ficam todas bagunçadas, sai cada uma correndo para um lado. Né? E nesse caso que eu estou descrevendo, a coisa pode ser ainda um pouco mais complexa, porque a gente pode ter definido, quando eu falo a gente, baseado nessa história, né, do perfil e etc., a gente pode ter definido certos gatilhos, certas condições. Bruno, eu aceito investir nessa combinação de ETFs, mas se o mercado cair, não tem problema nenhum, vamos seguir até o fim. Ou pode ter sido pactuado que se cair mais de 10, liquida. Do que chegar a 50 e aí não é para liquidar mesmo. Não estou dizendo se isso é certo ou errado, porque não existe certo e errado, existe o que é bom para cada um. Então, e esse gatilho vai servir só para aquela classe de produtos ou para aquela estratégia. Então, tem esse nível de monitoramento, ele é super amplo e constante, né? Ou seja, por isso que o time tem que ficar igual o cachorro na padaria que fica vendo o frango girar. Isso, eu tenho essa imagem de criança, sabe? É isso aí. Aquelas coisas que o frango girando. Televisão de cachorro. Isso, o cachorro ficava lá vendo o frango girar. É o que a gente faz o dia inteiro, é ficar vendo o frango girar. Quer fazer alguma consideração final, alguma coisa? Não, eu acho que a gente cobriu tudo. É lógico que daria para ficar falando aqui 4 horas sobre essa questão de perfil, mas eu acho que a gente deu uma visão ampla sobre esse tema. Obrigado pela participação e pelas provocações. Ótima aula. E foi ótimo aprender que eu não quero fazer isso. Foi ótimo, um bom aprendizado. Espero que você que nos acompanhou até aqui tenha curtido. Não deixe de dar o seu like, seguir o canal, ou até mesmo dar um dislike. Eu tenho falado isso nos meus vídeos individuais. Se você não gostou, se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. Eu vou deixar aqui, agora no final da transmissão, 2 sugestões de outros podcasts que eu recomendo que vocês assistam. Não deixem de me seguir no Instagram. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre e até a próxima conexão.